Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Tem que estar na presença do Espírito Santo, né? Ligado com Ele para receber as revelações, receber o avivamento. Quem não tiver, não receberá. Não vai saber a hora que vai morrer. Não vai saber a hora do arrebatamento. Não vai saber nada. Vai ser uma vez. Aquele que estiver ligado com Ele, na obediência e temor, na casa dele ali, vai receber todas as instruções quando for morrer, quando for acontecer alguma coisa, quando vier o arrebatamento. Amém? Então é de suma importância estar ligado em oração. Tem que fechar os olhos, se ligar dele para receber. Amém? Vamos lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. E o Senhor que sabe todas as coisas, que a tua vontade é que seja feita, Senhor, porque é a única que é boa, perfeita e agradável. Que a igreja diga que assim seja. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai e do Espírito Santo. Amém? Vamos à palavra, Marcos 9, 33. Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim, e qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Diga que assim seja. E glorifica o Cordeiro. Glorifica o Cordeiro de Deus. Aquele que era, que há de vir. O Italaçuda da Lamaçuda, da Lamacia, da Lamar. Fala, Senhor. E eis nós aqui, obrigado mais uma vez pela tua presença. Queima Satanás bastante. Glória. Sente-se uma palavra. Então, eles chegaram a Cafarnaum, já em casa. Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Qual o motivo da discussão? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Então, Jesus perguntou qual era o motivo, já sabendo, lógico, né, o motivo. Mas perguntou-os para ver o que é que eles iam dizer. Deus sabe todas as coisas. Ele pergunta para indagar, para ficar escrito e para a pessoa entender. E até para ela confessar o erro, né? Jesus esperando que eles confessassem o erro deles. Ou que no mínimo entendesse o erro e não fizesse mais. Por isso que Jesus perguntou: o que fizeste? O que é isso? É um questionamento que é para a pessoa entender o que é errado, para ela se converter. Então, quando Jesus pergunta as coisas a gente tem que confessar, ser sincero com Deus.
ou as pessoas, né? Lógico, dependendo do que for. Procurar ser sincero, né? Falar as coisas. A verdade, confessando, né? Tem que confessar os erros. E ali eles estavam discutindo porque alguns queriam ser maior do que os outros, né? Maior em poder, maior em santidade, né? Maior em operar as maravilhas, maior em estar com o Senhor, né? João ali poderia ser o maior, né? Que João tinha intimidade com o Senhor, que João era o mais espiritual, né? João era o mais espiritual, apóstolo João. Já que Jesus escolheu ele para se arrebatar, escolheu, escreveu o Apocalipse, né? Escreveu as cartas. João era o mais sensato, digamos assim, mas também com muitas falhas, né? Mas os apóstolos ali estavam sendo moldados, mas existe aquela rixa, né? De quem está mais perto do mestre, de quem é o mais mestre, né? Mais sabido que o outro, quem sabe mais escrituras. Os judeus têm dessas coisas. Quem é esse mestre, quem é discípulo, quem é aquilo, quem é mais inteligente, quem é o que está sobre, quem é acima e quem é o menor. Lógico que no mundo tem essas coisas, né? A própria igreja tem, né? Quem é o maior ou menor, no sentido de cargo, né? No sentido para organizar o corpo da igreja, vem os apóstolos, profetas, né? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, obreiros, no sentido de uma organização estrutural, para que possamos entender, não no sentido, né, amplo, mas bem também no sentido espiritual. Que apóstolo é para ser apóstolo, lógico. É para ter unção de apóstolo. Que é para ser profeta, é unção de profeta. E por aí vai. Não como muitos fazem aí, se intitulam apóstolos, pastores. Mas agora a moda é apóstolo, né? Porque é o maior, né? Com pouco vai aparecer Jesus, né? Vai ser dizer que é Jesus. Porque o apóstolo é o maior. Aí chama a atenção do povo. Olha, tem unção, um apóstolo, ele é um apóstolo na igreja. Aí só tem, imagina logo que ele tem poder, né? Ele tem poder que é maior que os outros, né? Lógico, os apóstolos é maior, vinham os outros, né? Escalonagem. A pessoa que não tem entendimento, ela já vai pensar isso aí. Tinha reunião, né? Quando era com o pastor, pouca gente, mas se o apóstolo vier, é um bocado de gente que é para o apóstolo. De uma certa maneira, né? Não é errado também, né? Lógico que o apóstolo, no caso do apóstolo Paulo, né? Tinha muita sabedoria dada pelo Espírito Santo. Lógico que tinha mais capacidade que o outro que não era, né? Que o pastor, que o outro, lógico. Isso é lógico também, não é errado, lógico. Não é. Tem uns que é mais capacitado, lógico, que o outro. Por isso que é apóstolo, por isso que o outro é pastor, por isso que é obreiro, por isso que ele tem que ter os seus cargos. Lógico que a pessoa é mais capacitada. Como se Jesus viesse, eles iam atrás de Jesus, que é mais capacitado que os apóstolos. Isso aí não muda o fato em si. Certo? Mas não é errado, é certo. O pessoal ia atrás dos apóstolos. Os apóstolos tinham mais entendimento, já estavam com o Senhor. Mas tinha unção. Mas hoje não, o pessoal não tem nada de unção, não tem na presença de Deus, coloca só o nome de apóstolo para estar lá em cima, ou de bispo, que é para chamar a atenção da pessoa mesmo, para a pessoa ir para a igreja. Tem essa diferença.
Ou seja, nem convertido é. A gente hoje nem sabe que o bispo ou o apóstolo que não prega a santa doutrina e não vive, não tem o Espírito Santo, não é convertido. Né? Não está na presença de Deus ali. Hoje a gente sabe que não prega, viva a santa doutrina, ali tem uns que estão sendo aperfeiçoados, que é o Espírito Santo, né? Estão sendo aperfeiçoados, vão chegar lá. Mas outros não tem mais o que ser aperfeiçoado porque negam a presença de Deus, a santidade. Aí, porque Deus, irmão, trabalha assim com as pessoas. A gente tem que entender isso. Trabalha com a mente do indivíduo, né? Chama aí indivíduo mesmo. Trabalha com a mente do indivíduo, da criatura, né? E Deus sonda os pensamentos, sabe ali até quando a pessoa vai entender qual o momento que ela vai amadurecer. Ele conhece se ela está disposta. Ele sonda, toda hora está sondando, irmão, está vendo o que está pensando. Ele está disposto a, se quando for daqui a um mês, se eu for mandar ele fazer isso, falar disso, ele vai entender, ele está disposto a fazer. Aí Deus fala no momento certo, dá uma visão, para largar isso, para largar aquilo. Vai falando de acordo com o que a pessoa vai se esforçando para entender, irmão. Você está entendendo? Deus não vai invadir tudo a mente da pessoa, não. Tem até dar um choque na pessoa. Ele vai falando aos poucos, a maneira que a pessoa vai obedecendo, vai se esforçando para entender, ele vai falando e vai libertando a pessoa, vai aperfeiçoando dia por dia. Já está até na igreja mudando, ele está aperfeiçoando, ela está lendo a palavra. As coisas de Deus é difícil, as coisas espirituais são difíceis, né? A mesma coisa você pegar um livro e ler, não, estudar, fazer um curso, não. Requer muita coisa. São coisas soberanas, sublimes, excelsas, que fogem do entendimento humano. Então Deus está ali. A pessoa está na igreja mudando, vai para outra. Deus está ali, ela viu, está ali a palavra, leu várias vezes. Ela viu a manifestação de Deus, viu, está ali. Tudo isso é um aperfeiçoamento para a pessoa. Tudo isso. Ela está sendo aperfeiçoada para chegar na hora certa de Deus libertar ela, falar da santa doutrina. É assim. E Ele vai estar fazendo isso com muitos, como fez com a gente. Está fazendo com muitos. Tem muitos aí que dá de santa da mudança, libertando. Os que vão dando ouvido. Isso aqui aprendeu o evangelho, isso aqui fez, isso aqui tem entendimento, isso aqui já tem amadurecimento para isso. Esse aqui eu já posso passar por outra etapa. Esse aqui eu tenho que dar um sofrimentozinho nele, esse aqui tem que abrir os olhos, isso aqui, até chegar o pleno conhecimento da santidade, da santa doutrina do Senhor Jesus. É assim, irmão, é um aperfeiçoamento, é uma coisa. E é difícil, e aí ainda tem a mente da pessoa. Tem uns que não aceitam, tem uns que não querem. Como muitos que estavam comigo ficaram no meio do caminho, não conseguiram progredir, ainda estão mesmo nas trevas ainda, nas igrejas mudando. Embora que eu falei, embora que eu preguei, embora que o Espírito Santo mostrou, mas a mente deles se recusam a progredir, não querem. Aí ficam ali, retrógradam, retrocedem. Ficam ali, no mundanismo, na igreja mundana. Não conseguem avançar na palavra, no entendimento. Porque não se esforçam, porque não querem, porque estão satisfeitos com aquele evangelho sujo, o evangelho sem espinho. Mas os que não estão, os que vão abrir o coração, a mente, Deus vai aperfeiçoando eles até eles chegarem ao pleno conhecimento da palavra, assim que Ele está fazendo com os apóstolos. Até os apóstolos chegar. O Pedro deu muito trabalho, né? Pedro principalmente.
Perdeu o trabalho. João também, né? João e Natanael, né? João e Tiago quiseram foi matar o povo queimado, né? Se eu quero que a gente ore para descer fogo do céu para matar eles queimados, tudinho. Quiseram foi matar o povo queimado. Ou seja, estavam sendo aperfeiçoados. Vai passar 3 anos ali, 3 anos e meio, sendo aperfeiçoado, né? E muitas outras coisas, os apóstolos que não estão escritos, mas que deram muito trabalho ao Senhor. Mas o Senhor ali foi aperfeiçoando eles. O próprio apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja. Entendeu? Então tudo aquilo ali faz que Deus vai aperfeiçoando as almas. Ele tem essa paciência porque o pecado causa isso na pessoa. Mas então o que Deus quer é que a pessoa entenda, seja onde ela estiver, no mundo ou na igreja mundana, que ela entenda que ela tem que se esforçar e buscar o reino de Deus. E buscando na igreja, em oração, em jejum, que Deus vai falando e ela vai obedecendo da maneira que ela obedece. Deus vai libertando ela e vai aperfeiçoando. Aí ela obedece só até aqui, aí Deus fala uma coisa, ela, não, isso aí não, porque não convém a mim, eu não vou fazer isso não, isso aí para de ser aperfeiçoado, irmão. Não consegue chegar ao pleno conhecimento de Deus para amadurecer o fruto ser recolhido. O fruto fica encruado, não consegue amadurecer. E o fruto tem que amadurecer para ser recolhido. Ele fica encruado e apodrece, mas não amadurece. Fica podre, mas não fica maduro, pronto para ser colhido. Fica estragado, estraga no pé o fruto. Não fica comestível. Porque nega-se a ser aperfeiçoado. Vai até sendo, mas quando Deus manda renunciar a isso, não quer. Manda renunciar aqui, não quer. Aí parou, irmão, e cruou. Não avançou. E outros não vão retrocedendo ainda, voltando para trás. E que já tinham largado, começam a fazer de novo. Aí nunca vão chegar ao conhecimento da sã doutrina. Nunca. Porque não consegue progredir, porque Deus trabalha com a mente humana, irmão. Nós somos ignorantes, nécio, não conseguimos entender as revelações por de Deus. O pecado faz isso com a gente. E se a gente se esforçar, vamos continuar em on mesmo, ignorante mesmo, se não se esforçar. É verdade. Então, se esforçar, Deus anima o coração de Jesus e Ele vai liberando as revelações e a gente vai fazendo. Quanto mais você obedece, mais Ele vai lhe aperfeiçoando partindo por outra fase. Mais coisas ainda que temos que saber, que temos que desejar ou que largar, que ainda nem sabemos, mas o Espírito Santo nos falará no momento certo. No momento que cada um tiver a capacidade de entender para fazer. É uma coisa de cada vez. Como está aperfeiçoando outras almas por aí, que nas próprias igrejas da doutrina não estão avançadas como nós estamos. Nós estamos bastante avançados na santificação. Bastante mesmo. Você, né, não comparando igreja nenhuma, mas se for andar por aí nas igrejas de sã doutrina, aqui está muito avançado do que eles em santificação. Ainda tem coisas ainda que o Senhor irá revelar a eles, que eles ainda não estão prontos para entender e não estão se esforçando. Mas não quer dizer que não são de Deus, né? Você está entendendo? Assim como os apóstolos estavam brigando, discutindo, mas todos eram de Deus. Então, uns ainda, né? Uns ainda estão ali
né? Uns ainda tem um WhatsApp, né? Mas Jesus já está pegando eles, já está dando a oportunidade de largar. E dá até tempo para a pessoa largar, sair. Outros ainda estão com isso, outros estão com aquilo. Outros não sabem ainda, realmente não sabem, né? Outros ainda estão comendo carne de porco. Outros ainda estão com amizade mundana. Ou seja, estão aos poucos, né? E Jesus vai. Mas naquilo que Jesus pediu a eles e eles fizeram, eles estão em perfeição. Daquilo que Jesus até revelou para eles, e eles já estão sabendo, estão fazendo. Se vier o arrebatamento ou a morte, eles vão ser salvos. Porque até ali Jesus falou e eles obedeceram. Você está entendendo como é que é a diferença? Quanto mais é dado, mais é cobrado. O importante é receber as revelações, na palavra de revelação, e praticar. Tem pessoas que estão mais avançadas que nós. Tem coisas que nós devemos largar, que ainda não largamos, elas já largaram. Já largaram. Coisas físicas que temos espirituais. E elas já largaram. Mas nem por isso nós não somos de Deus. Mas Jesus nos dará o conhecimento e força para largar. E quando a gente ouvir, vamos largar. Pedir graça e largar. Você está entendendo? Então, é por época e aperfeiçoamento. Mas o importante de tudo isso é a pessoa ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, estar na casa de Deus e ir prosperando dia por dia no Espírito Santo, na santidade. Nunca fechar o coração para as coisas de Deus. Nunca achar que é besteira. Nunca achar que é bobagem. Nunca achar que é por coisa pequena que não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, isso é... Nunca achar isso. Porque tem muitos aí que estão mortos espiritualmente, se matando espiritualmente, porque acham que as coisas é besteira, não tem nada a ver. Tem sim, irmão. Se der na palavra, tem. Não, mas não tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo. Mas tem sim. As pequenas coisas, né? Você fala, não pode tirar a sobrancelha, né? A mulher nem o homem, né? Lógico. Aí a pessoa não acredita. Porque não quer deixar de tirar a sobrancelha. Pois é. Não pode se depilar. A mulher não acredita porque não quer se depilar. Porque não quer fazer aquilo ali, não acredita. Aí fica ali. Está fechando o coração de qualquer maneira. Tá entendendo? Aí ficou parado naquela aperfeiçoamento ali, ficou parado. E está em desobediência, lógico. Não vai mais avançar. E cruou, parou. Porque põe no coração, nem procura orar a Deus para saber se é verdade, nem larga, não custa nada eu deixar de tirar a sobrancelha, vou ver mesmo se está legal, ou vou tirar não. Nem assim não pensa. Se revolta logo, eu não, isso é besteira, e não quer fazer. Então assim está trancando o coração, está impedindo de Jesus aperfeiçoar. Pedindo. É um exemplo que eu estou dando, só um exemplo. Essas almas que vão perecer no inferno, porque estão sendo aperfeiçoadas, como todas as almas no mundo, Jesus chamando e não quer a mesma coisa, se negando. Tanto faz ser do mundo ou estar dentro da igreja, estão se negando a ser aperfeiçoados, porque não querem largar, porque não querem fazer os desejos de Deus, querem fazer os seus próprios desejos. Então assim estava acontecendo com os apóstolos aí. Eles querendo ser o maior, querendo ser isso, e vinham discutindo e já gerou briga. E Jesus chamou eles e disse o quê? Mandou eles se sentarem e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Se alguém quiser ser o primeiro, esse vai ter que servir a todos. E aí, ninguém quer ser o primeiro agora? Se você quer ser o primeiro, quer ser o grande, quer ser o primeiro, você vai ter que servir. Tem 10 pessoas. 10. Você quer ser o número 1 primeiro, o mandão? Você vai ter que servir as 9 pessoas para você ser o primeiro. E aí? Mas no mundo é diferente, né? A pessoa quer ser o primeiro das 10, que é para as 9 servir ela. O mundo é assim. Mas no mundo celestial, o espiritual é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E Jesus disse que João Batista, né, foi humilde e o maior profeta nascido de mulher, né? Maior do que Moisés, do que tudo. E João Batista não operou milagre nem nada. Vivia em santificação e pregando a palavra. E aí? O próprio Senhor disse. E ele disse que o menor lá no céu é maior que João Batista. E aí, hein? O menor que existe no céu, o menor ser humano, o menor remido, ele é maior do que João Batista. É mais santo do que João Batista e mais humilde que João Batista. E João Batista foi mais santo e mais humilde que todos os profetas. Porque ele vivia totalmente isolado do mundo. Ele vivia ali para servir o povo ia, ele batizava, ele pregava a palavra. Não vivia nos palácios luxuosos, embora se ele quisesse ir, o povo ia fazer ele até rei, que o povo gostava dele. E quem era profeta naquela época, não, os verdadeiros profetas, lógico, não se exaltam, não se exaltam. Profeta de Deus mesmo não se exalta. Eles são humildes, como Eliseu, mas eram respeitados e tinham grandes riquezas, né? Muitos que o povo ia deixar no templo e tinham muitos posses, e eram ordem de Deus, o povo, os profetas viverem dali das ofertas todas. Mas eles eram humildes, os profetas eram humildes. Embora que poderiam nunca se exaltar, porque o poder é de Deus que operava neles, o poder não era deles. Se exaltasse, Deus não ia mais operar. Então eu vou ficar humilde, que é para Deus operar em mim. E eu ganhar os benefícios aqui. Que o benefício está com Deus e o benefício aqui. O respeito do povo, né? Comida e bebida farta, tem tudo farto. Mas se mantinha na humildade. E João Batista foi o maior profeta, mais humilde e obediente que nasceu. E o menor remido lá do céu foi transformado, lógico. Ele é maior em humildade, em obediência e santidade que João Batista. O menor, o menos ungido, digamos assim. Ou seja, ele está falando para a pessoa nunca se exaltar, nunca querer ser o rei. Até é, né? Lógico. Mas o que ele está falando, quer falar, é de se exaltar. E Jesus disse que o homem é a cabeça, né? Ele põe isso por cabeça, não por cauda. Ele só pode ter domínios, lógico. Jesus está impedindo isso. Que ele coloca a pessoa, colocou José como governador do Egito. José governava segundo a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, que Deus mandava ele fazer. Abraão, e até a própria igreja, os apóstolos, os pastores.
Então tem as autoridades sim, que é instituído por Deus. Mas o que ele está querendo dizer é que a pessoa não pode se exaltar. Tem que se permanecer na humildade, como a criança. Aí chama a criança, põe a criança no colo, uma criança pequena, obediente, lógico, criança pequena de colo, põe, e diz que tem que ser igual a criança, entrar no reino de Deus. Humilde, simples, sincero. Porque a pessoa que tem um cargo, tem dinheiro, tem riqueza, tem poder, ela se exalta, irmão. É isso que ele está dizendo. Para você não se exaltar, você vai ter que servir os outros. Se você servir, não vai se exaltar, lógico. É a pessoa que só quer ser servida, irmão. Ela é uma pessoa exaltada, não quer servir a ninguém. É uma pessoa merecedora, que se acha merecedora de tudo. Se você for dizer que ela for para o inferno, ela mata até você. Como ousa está dizendo que eu vou para o inferno, está ficando louco? Corta logo as mãos, faz igual o muçulmano. Domina as mãos e corta logo. Vai falar para um católico que ele está adorando demais, vai para o inferno. Não fala desse irmão. É uma blasfêmia, é um insulto. Vai ficar rangendo os dentes mesmo com raiva, querendo esganar, porque se acha merecedor, irmão. Não mata, não rouba, não vai para a missa todo domingo. Se acha exaltado. Se tiver um cargo, seja lá no governo, na igreja, ou tiver dinheiro, tiver posse, a pessoa se sente acima de todos, superior, se acha rei e se acha que os outros têm que servir ele, e se exalta e toma a glória de Deus e vira um ídolo, como Pelé. Vira um ídolo e quer que os súditos adorem a ele. E o pior de tudo isso, ele não adora a Deus, ele se faz o próprio ídolo de Deus, irmão. Porque existem os reis, rei Salomão, o rei Davi vai reinar, nós vamos reinar reis, rei sacerdote. E nem por isso a gente vai se exaltar, pelo contrário, vamos se humilhar e exaltar Jesus. Tá vendo? Você está entendendo? Vai ter reis, havia rei, Davi exaltava a Deus. Davi estava ali, o povo vinha, né? A Davi ali servia a Davi, mas Davi servia quem? A Deus. Tinha humildade, amava o povo, não maltratava o povo, mas ele era rei, mas não maltratava o povo e servia, ia até para a guerra com o povo, ia na frente, fazia as mesmas coisas, embora que ele fosse rei, e ia adorar no templo e adorava a Deus. Mas essas outras almas não, irmão, são reis. Eles são reis, são Deus, Deus seu próprio ventre, quer que as pessoas venham servir e adorar eles, e eles não querem adorar o Criador de maneira nenhuma. Esse é o problema da pessoa que quer ser rei, quer ser o primeiro, que ele fica se achando o máximo, fica se achando insubstituível, fica se achando a pessoa começa a se achar muito querido, que ele que tem que ser idolatrado, não idolatrar Deus. Essencial, autoexistente, independente. Começa a se achar independente, o máximo, autoexistente, independente, essencial. Que os outros que tem que adorar ele, se for falar de adorar ele, eu lá vou. Negócio de pastor, negócio de bispo, negócio, eu vou adorar a Deus, eu vou. Não, aqui mesmo, não quer. Você vê os ídolos, só se pensa os ídolos vão para a igreja, irmão. Adorar a Deus. Pergunta se você vê o Papa de joelho chorando nos pés de Jesus. Já viu já? O Papa orando, chorando. Ele fica só lá, e o povo tudo aplaudindo ele, só lá assim, olhando o povo, cedendo adoração.
Está viu dando glória, 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 vê se é da glória. Pode olhar. Fica só ali recebendo adoração. O idólatra é assim. O idólatra, ele quer ser o primeiro, quer ser o mandão, quer ser tudo. E quer que os outros obedeçam a ele e ninguém mais. E ele não está submisso a ninguém, nem na terra nem no céu. Esse é o idólatra, que é o seu primeiro. E Jesus cortou isso dele. Não, você quer ser o primeiro? Não estou proibindo você ser o primeiro não, pode ser. Mas tem que servir a tudinho, viu? Porque se ele for servir os outros, ele não tem que ter humildade para servir. Você está entendendo como Jesus é inteligente? Você quer ser o primeiro? Não tem problema não. Você vai servir tudinho aqui hoje. Porque se ele fosse servir os outros, ele ia estar se humilhando, servindo. Não ia se exaltar. Como ele, sendo mestre, foi lavar os pés dos apóstolos. Ele disse: eu sou mestre de Deus, eu estou lavando você, por que você não pode lavar um dos outros? Ou seja, mostrando que eles tinham que ter humildade. Não poderiam se exaltar. Porque no dia que ele se exaltar, ia ser igual ao Lúcifer, a Satanás, ia virar o inimigo de Deus. Porque Lúcifer, no dia que ele se exaltou, quis receber a adoração para ele, não quis mais adorar, achou que ele era o máximo, achou que ele era autossuficiente, autoexistente. Foi a queda dele que ele caiu. E arregimentou os anjos, querendo destronar o Senhor para governar e receber a adoração no lugar do Senhor. Que já estava se achando, embora que ele comandava um terço de anjos no céu, no regimento. Começou, e ele era bonito, né? Ele era bonito, pô, ele. As maravilhas do céu. E começou a se achar o suficiente, insubstituível, e que aquelas almas que estavam sob a administração deles tinham a obrigação de adorar ele, que ele é o primeiro, que é o rei, e que ele não tinha mais a obrigação de adorar Deus. Esse é o problema. Ele se exalta, Satanás se exaltou, e ele faz isso com as almas. Bota desejo de ser mandão, de ser o primeiro, para as almas se exaltarem. Ele faz isso. Você vê o pessoal brigando pelo governo, não? Dançou a gente brigando. Vai com Satanás, mata a gente, faz todo tipo de coisa. Porque quer estar mandando ali em cima e sendo adorado. Vai passando o pessoal, a mulher, aquela chorando, os gritos mal, ele não chorando, passando mal. Lá em Portugal, tem vergonha, né? Você não tem vergonha. Eu duvido que ela vá para a igreja, até a católica mesmo, e chore desse jeito aos pés de Jesus. Chora pelo Lula. Lá em Portugal, foi e passou mesmo. Começou a chorar, velho. Duvido que ela vá para a igreja católica evangélica e chore desse jeito, Jesus. E ele lá recebendo adoração, né? Eles gostam disso. O ser humano gosta disso. Os outros ficam exaltando ali. Por isso, irmão, que Jesus mandou eles servir os outros. Porque se vai servir, você vai ser humilde. Então eu quero ser o primeiro, eu tenho que servir a tudo, enquanto eu não quero ser não. Primeiro. Você quer ser o primeiro, então você vai se submeter a servir os outros. Se você servir, você prova que é humilde e prova que você é digno da unção celeste. Porque se você for ser o primeiro e se exaltar, você vai perder a salvação, lógico. Vai se exaltar. Todo mundo quer ser rei, todo mundo quer reinar, não quer ser reinado. Isso significa espírito de orgulho, de altivez, de idolatria.
É o rei do desinfetante, né, missionário? A missionária assim, eu nunca vi, foi o servo do desinfetante, o servo do pastel, o servo da panelada. É o rei da panelada, tudo é o rei. Ninguém nunca viu o servo. Cadê o servo para servir o rei? Só tem rei, só tem cacique na aldeia indígena. Cadê os índios para o cacique mandar? Só tem cacique, tudinho, acaba brigando. Só tem cacique, ele vai governar como? Hã? Porque todo mundo quer ser rei, todo mundo quer estar em cima, todo mundo quer ser mais sabido que o outro, mais esperto, prosperar, mais bonito, quer tudo estar mais que o outro. E se sente bem e feliz. Mais bonito, né? Taca a maquiagem no rosto, a lama do inferno, fica batendo foto, cobrindo as pregas do rosto, né? O xaboque. Se pegasse xaboque arrancado da parede, caindo, né? A linha do maracujá, né? O rosto parece um maracujá. É um maracujá, não é novo não, já velho, né? Fica todo amassado. Porque se sente bem, quer estar ali reinando sobre o outro, quer estar mandando, se sente bem. Nunca quer ser servo, nunca quer servir, nunca concorda com os outros. Se você for ver esse pessoal todo orgulhoso, cada um pensa de uma maneira diferente. Se for falar esse assunto, esse aqui tem uma opinião, o outro também tem outra diferente, o outro não concorda. Você já sabe, tem cacique demais ali, tem rei demais. Quando tem servo, um fala, os outros tudo concordam. A outro fala, os outros tudo concordam. Igual a igreja. Um fala, eu falei, vocês concordam. O outro falou, está sendo direcionado pelo Espírito Santo, está uma concordância. Se não há, está errado. É assim, a unidade de espírito, de humildade. Fala, e a pessoa, não sei o que, o outro não, já está diferente, irmão. E lá no trabalho, né, muito pesado o servidor lá. E não é uma confusão tão grande, é uma briga, a gente sai de perto. Eu digo, bora trabalhar, pá. Nunca trabalho, vocês falam besteira demais. Estão falando besteira, bora trabalhar. Aí eles fazem tudinho. Você, aí dá uma briga tão grande, ele junta 3, 4, porque cada um pensa diferente, nenhum concorda com o outro. Irmão. É demônio isso aí. Aí dá briga, aí não se aguenta, aí briga com o outro, aí sai. Demônio. Porque cada um quer ser rei, cada um quer dizer seu pensamento, quer que o outro aceite. E os pensamentos são tudo diferentes. Você espírito de orgulho. Todo mundo quer que o seu pensamento reine. É igual os pastores também falam, quer que o povo aceite as coisas à força. E faça a força. Quer que aceite os pensamentos dele ali à força. Faça a força. O povo das outras igrejas não faz, ele fica com raiva dizendo as coisas com o povo. Com outra igreja. Porque ele não fez. Se ele não fez, o problema dele, eu vou ficar com raiva de ninguém brigar. A vida é dele, o pensamento é dele, não é meu não. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o Pai. Glória, glória, glória. Porque naquele dia muitos vão estar mal, grande, a maioria, 90% não está errado. O que falaram, o que pregaram, o que viveram. Vai dizer, olha como os outros estavam certos, estavam corretos. E a gente que estava errado. A gente pensava errado. Milhares, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Olha como eu fui enganado por Satanás, pensei errado. Olha como a Bíblia estava certa. Olha como a santa doutrina que era certa. Olha como eles ficaram longe do mundo, como era o certo mesmo. Como a gente via longe do mundo, longe do mundo. É eu que não quis. Eu sabia que eles estavam certos, longe do mundo, tudo na calma, na tranquilidade, e a gente na agitação do mundo, querendo as coisas do mundo. Todo mundo vai dizer isso. Só
E Satanás rindo, né? E levou multidões com ele. Que ele que enganou. O bicho rei enganou as almas. Fez as almas serem rei. Querer ser rei, ter sentimento de grandeza, de posse, de domínio. Não de servo, mas de domínio. E Jesus veio como servo, já mostrando o contrário, que é para a gente entender que quem quiser herdar o reino de Deus tem que ter humildade e servir. E humildade é sinônimo de sujeição à palavra de Deus. Quem é humilde se sujeita à palavra. Quem não é humilde não se sujeita à palavra, retruca a palavra, ou fica calado e não retruca no entendimento, não fazendo. Fica enganando, dizendo que entendeu, que vai fazer e não faz. Porque é orgulhoso. Espírito de orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. O homem está orgulhoso, está se exaltando, é sinal que daqui a pouco ele vai cair. Daqui a pouco. Como o rei Nabucodonosor se exaltou durante a vida dele, Daniel chegou e falou para ele que o reino dele ia ser passado. E no outro dia não, com um ano, depois de um ano, o rei Nabucodonosor lá no Pará, eu disseram que o meu reino ia ser tirado de mim, já está com um ano, ó, e eu estou mais próximo. Aí veio a voz do céu: passou de ti o teu reino, na mesma hora. Estava uma semana, porque tinha sido avisado e não tinha chegado ainda a hora dele, né? Passou um ano. Estava lá, a Bíblia diz, foi de um ano ele lá, no palácio se exaltando: o meu poder, construir tudo aqui, e tal, disseram que eu tomar, está um ano aqui. Aí na hora que ele terminou de falar, veio a voz do céu: passou de ti o teu reino. Na mesma hora ele ficou sem entendimento, igual um animal. O orgulho antecede a queda. O orgulho vai, demora, irmão, talvez até anos, mas vai chegar a lapada seca. Quando chegar é definitivo. O problema é esse. Deus dá tempo para a pessoa se corrigir, parar com essa grandeza de querer ser rei e dominar e ser servo. Tem aquele tempo, passou o tempo, aí vai chegar, passou de ti o teu reino, teve a oportunidade de ser humilde, dei tempo suficiente para ser humilde, ser servo, e não quis. Aí vai vir um juízo sobre a pessoa. A palavra de Deus é séria, ela diz: antecede que antecede. Deus vê as pessoas já assim se exaltando, lá no trabalho tem uns se exaltando, porque já está chegando perto da queda. Dos outros lá se mataram, é assim, não é praga não, é a palavra de Deus que diz. E se a pessoa não retroceder, se ela retroceder, isso acaba, Deus perdoou. Mas se ela continuar, ó, todo o tempo desse negócio, vai chegar o dia dela, não sei quando, mas vai demorar 20 anos, 30, 40, mas vai chegar. E quando chegar, é definitivo, é eterno. Então apenas viver na humildade, se submetendo, esperando o reino do Senhor Jesus, se submetendo à palavra dele. Amém? Vamos glorificar o espírito de orgulho do mundo. O homossexualismo, lesbianismo, por ser orgulhoso, nos governos, está em todo canto, não é? Está empestando em todo canto, pesteado em todo canto. Espírito de orgulho. Dentro das igrejas nem se fala, o pessoal brigando dentro das igrejas, com orgulho, querendo até o mal do outro, com cargo. Porque esses espíritos pertencem a Satanás, né? É dele, o orgulho. Antivez. Nunca quer se submeter. Se submete é na porrada dele, no fogo. Jesus queima ele, ele se submete. É bicho. Bicho é assim, irmão. Queimando ali, gritando, querendo partir. E Jesus queimando ele. Agora você vai cair. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com 334. Harpa cristã. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor da glória, por esse teu precioso sangue. Nós clamamos pelo teu sangue, Jesus. A igreja clama pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo.